Olá, eu sou Jesué da Silva Andrade. Estamos começando mais uma live, dando seguimento ao nosso estudo que temos feito com relação a manejando bem a palavra da verdade. Nós já fizemos algumas considerações em relação a esse tópico, em relação a esse assunto. Nós temos lido 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Esse tem sido o nosso texto base, 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos considerado algumas coisas já em relação a esse assunto. Já falamos algumas coisas, eu não vou tomar muito tempo fazendo um resumo, porque depois você pode... Esse é o 5º vídeo, que nós estamos fazendo, o 5º estudo em relação a esse tópico. Então, talvez você está nos assistindo hoje, você não sabe ainda, mas nós já fizemos 5 vídeos em relação a esse tópico, a esse assunto, 4, perdão, hoje é o 5º, desculpa. Então você vai depois, se você tiver tempo, claro, e esperamos que seja para o seu proveito, para o seu enriquecimento espiritual, ouvir os outros estudos que nós postamos no nosso canal Boas Novas. Perdão, nosso canal Boas Novas é do YouTube. Na nossa página, a Palavra da Verdade, a verdade que liberta. Eu estou confundindo o assunto, manejando bem a Palavra da Verdade, com o nome da nossa página, a verdade que liberta. E o nosso site pessoal, nossa página pessoal no Facebook, que é Jesué da Silva Andrade, e também o nosso grupo Estudos Bíblicos e Evangelismo. Então, automaticamente, depois da live também nós vamos estar postando uma WhatsApp, para você que talvez não está podendo nos acompanhar agora, que você nos ajude ali com a sua audiência, com a sua assistência ali, vendo o nosso vídeo, comentando, tá? Pode fazer o seu comentário, curtindo, compartilhando, fique à vontade. E o nosso desejo aqui é simplesmente isso, estudar a palavra de Deus na sua pureza e na sua simplicidade. Então, no último estudo, o último ponto que nós falamos, e é esse o nosso assunto, como nós manejamos bem, como nós manejamos bem a palavra da verdade. Nós já consideramos algumas coisas como, por exemplo, a oração, a necessidade de você ler e meditar e guardar o texto bíblico, a necessidade de você ser honesto na leitura do texto, ou seja, aceitar o que o texto diz na forma como ele está dizendo ali, a necessidade de você ler o texto e estudar ele dentro do seu contexto, o contexto literário, o contexto histórico, o contexto imediato e assim por diante. Vimos também a necessidade de você entender a Bíblia gramaticalmente, ou seja, ler respeitando ponto, parágrafo, vírgula, tempo verbal, a ordem morfológica da frase. Se você não entender a Bíblia gramaticalmente, se você não entender a palavra de Deus gramaticalmente, dificilmente, aliás, você não a entenderá espiritualmente. Deus, em sua graça e misericórdia, comunicou-nos comunica conosco, não comunicou-nos, mas comunica conosco através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, de maneira que nós possamos compreendê-lo. Acho maravilhoso isso. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, usou homens como eu e você,
falhos e fracos como eu e você, e comunica conosco através de uma linguagem que eu e você podemos compreender. A pessoa mais simples e mais humilde pode compreender. Então, ao estudar, ao ler as Escrituras Sagradas, procure respeitar a ordem gramatical das palavras ali. E pensamos, como foi o último ponto, né? Você entender dentro do seu significado típico, né? A figura como figura de linguagem. A história de Israel é uma história literal. Realmente aconteceu como está escrito ali. Mas podemos fazer aplicações espirituais na nossa vida, né? Aplicações espirituais na nossa vida, onde nós vamos ter um amadurecimento espiritual. Aquilo que aconteceu com Israel e com vários personagens de Deus do passado, como Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Existem várias lições espirituais para as nossas vidas. Só que algumas coisas devem ser levadas em consideração. A primeira coisa que nós vimos é a gente tem que procurar ver a Cristo na tipografia. Então, naquela história que você está lendo, naquele personagem que você está estudando, você tem que procurar ver a Cristo, né? Figuras do Senhor Jesus Cristo ali naquele relato. Algo que representa, algo que fala do Senhor Jesus Cristo. Depois, você tem que entender que o objetivo de uma ilustração não é formar doutrina, de uma figura não é formar doutrina, mas ilustrar, lançar a luz, ajudar na compreensão dessa doutrina. As doutrinas são reveladas claramente na palavra de Deus. Por exemplo, a salvação. A salvação, ela é pela fé, ela é pela graça de Deus, mediante a fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, somente isso, né? E a salvação, Deus ele garante a sua salvação, ele nos dá pela sua palavra a certeza e a segurança da salvação. Então, quando você vai estudar uma figura de linguagem, o objetivo é ilustrar esse fato, essa verdade do Novo Testamento. Jamais por uma figura você pode deteriorar essa verdade, né? Então esse é o terceiro princípio. Ali ao estudar o Velho Testamento, né, e vendo as figuras que nos é apresentado ali, os quadros que nos é apresentado ali, que aponta para o Senhor Jesus Cristo, né, e que aponta para as verdades reveladas no Novo Testamento. Então a gente tem que entender isso. Nenhuma realidade ou substância deve ser deteriorada pelo tipo. Antes, pelo contrário, o tipo, a figura, né, vai ilustrar essa verdade, vai lançar luz, vai fazer com que eu e você compreendamos ela de uma maneira melhor. Nosso ponto hoje, acabei fazendo um resumo, né? Falei que não ia fazer, mas é normal, né? Pregação é isso, o estudo bíblico é isso. Mas foi bem resumido, né? Não tomou muito tempo aí com os resumos. Hoje nós vamos entender, começamos a falar sobre isso, né? Você deve, ao estudar o texto, por exemplo, você está estudando Gênesis capítulo 22, né? Que fala quando Abraão ofereceu seu filho Isaque ao Senhor, né? Todos nós conhecemos essa história que Abraão pegou o seu filho, levou até o monte, a região do monte Moriá, que caminhava ele e Isaque pergunta a Abraão, né, aquela cena comovente ali: pai, eis aqui o cutelo, eis aqui a lenha, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão fala: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E os dois vão caminhando juntos ali, e chega um momento em que Abraão pega Isaque, seu filho, amarra ele, organiza a lenha, amarra ele, pega o cutelo e vai matar o seu filho. Só que o anjo do Senhor branda Abraão dizendo: não faça tal coisa, né? Porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. E ali Deus ratifica, estabelece a sua aliança com Abraão, seu servo de Deus ali do passado. Mas qual
em qual dispensação esse texto está inserido. Isso é muito importante a gente entender. Eu só estou citando o caso de Abraão, mas existem vários outros casos, né? Gênesis, por exemplo, capítulo 2, quando Deus diz para Adão, quando Adão, depois que Deus faz vir o sono pesado sobre Adão e toma uma de suas costelas, né? Cria a mulher e traz a mulher para Adão, e Adão, na direção do Espírito Santo, fala, né? Tanto é que o Senhor Jesus Cristo deixa isso bem claro lá quando ele vai tratar desse assunto, né? Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Em que dispensação está inserido ali? É algo interessante isso. O casamento, não é nosso assunto, mas o casamento, ele foi instituído lá no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado no mundo. O casamento era uma instituição da criação de Deus. E foi estabelecido na criação de Deus. O casamento não é algo da igreja, não é a igreja que instituiu e que determinou o casamento. Não é a lei que foi dada a Israel, né? Os mandamentos que foram dados a Israel, não foram os patriarcas. Entendeu? Isso é importante para a gente saber entender essas questões, né? Qual dispensação o texto está inserido? E nessa questão do casamento, um casamento é uma instituição divina de Deus na criação. E só há um que pode dissolver um casamento, que é o próprio Deus. E ele o faz somente através da morte, né? O que Deus ajuntou, não separar, o que Deus uniu, não separe o homem. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 19. Então, o que é uma dispensação? Que esse é o nosso assunto, né? Uma dispensação é o período de tempo em que a humanidade ela é provada em relação à sua obediência a alguma revelação ou revelações específicas da vontade de Deus. Então, resumindo, uma dispensação, isso é um período de tempo onde Deus faz uma declaração ou declarações em relação à sua vontade para a humanidade, para o homem, e o homem precisa responder positivamente ou negativamente a essa vontade estabelecida na sua palavra. Né? O homem precisa responder, e vai responder negativamente ou positivamente, lógico. Né? Mas Deus vai provar o homem, né, em relação a isso. Pelo menos 7 dispensações nos são apresentadas na Bíblia. Nosso assunto não é as dispensações. Eu não vou aqui dar um estudo sobre as 7 dispensações. Nosso estudo aqui é como manejar bem a palavra da verdade. Só que para mim manejar bem a palavra da verdade, eu tenho que ter pelo menos uma noção do que são as dispensações, do que elas são. E isso vai me ajudar a compreender o texto bíblico. E quando eu vou estudar um texto, existem princípios, em todas as dispensações, existem princípios morais que são para todas as épocas. Mas existem questões que estão limitadas somente àquele período. Então é preciso discernir. Quando você está estudando um texto, você tem que entender, esse texto aqui está nessa dispensação. Quais são os princípios morais que eu devo aplicar para a minha vida? Morais e espirituais, né? No meu relacionamento com Deus e também na minha vida com relação à igreja de Deus, né? ao povo de Deus, principalmente no sentido da igreja local onde eu congrego, onde eu reúno, onde eu tenho comunhão com os meus irmãos, né? Onde nós professamos a mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo Salvador, procurando praticar as mesmas coisas, né? Que é as verdades de Deus reveladas na sua palavra em relação à sua vontade para a sua igreja.
Então eu preciso entender isso. E é por não entender a questão das diferentes dispensações na Bíblia que surgiu, inclusive, a chamada heresia do aniquilamento, né? Aqueles que acham que o ser humano morreu, a sua alma e o seu espírito vai estar num sono, né? Num estado de sono, até a ressurreição. Aí na ressurreição ele vai, aqueles que creram, né, ou que fizeram bem, isso vai depender da linha de soterologia, né, da linha da doutrina da salvação, porque tem aqueles que acreditam que a salvação é pelas obras, tem aqueles que acreditam que a salvação é pela graça. A Bíblia, a palavra de Deus, ensina que a salvação é pela graça. Tá? Não é eu que acredito, não é que eu que digo isso, não é eu que sou dessa linha, não. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela ensina claramente que a salvação é pela graça mediante a fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Biblicamente não existe base para se crer na salvação pelas obras. As pessoas que se dizem cristãs e que acreditam que para elas serem salvas, elas precisam fazer alguma coisa para serem salvas, não estão baseando a sua vida naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é clara em dizer que nenhum ser humano é justo. Nenhum ser humano é justo, nenhum ser humano é capaz de salvar a si mesmo. Se houvesse um único ser humano capaz de salvar a si mesmo, Deus não abriria a mão do seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Certo? Né? Então, isso aí é um fato. As Escrituras Sagradas é clara sobre isso, mas muita gente acredita que na ressurreição, né, aqueles que não forem condenados, né, gozarão eternamente com Cristo, né? Alguns acreditam que é nos céus, outros acreditam que é nessa terra aqui mesmo. Eu não vou entrar nessas questões, mas que são heresias, né? Aí aqueles que serão condenados serão julgados e serão exterminados, deixarão de existir, serão aniquilados. Se fala aniquilação da alma, né? Essa heresia é conhecida como aniquilação da alma. Mas por que existe essa doutrina? Simples. Essa heresia, que não é doutrina, né? Essa heresia simples, pelo fato de pegar textos do Velho Testamento, principalmente no livro de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, onde o ponto de vista é as coisas em relação debaixo do céu, né? Ou seja, a vida como ela é nesse mundo em que nós vivemos, no mundo físico, no mundo orgânico. Então você está vendo pessoas que estão discursando, falando, pensando em relação à vida na Terra, a vida debaixo do sol ou debaixo do céu, e por várias vezes aparece essa expressão, principalmente no livro de Eclesiastes, que muitas seitas heréticas gostam de citar. Repete isso várias vezes, né, o escritor aos Eclesiastes, debaixo do céu, debaixo do sol. Não é objetivo desses escritores esclarecer detalhes em relação à alma, o espírito e o corpo. E não é objetivo desses escritores também destacar o destino eterno, a situação eterna do ser humano. Todos nós sabemos, isso também é uma verdade ensinada nos seminários, mas a maioria sabe desse princípio, mas não coloca isso em prática, que é a Bíblia, as doutrinas da Bíblia são reveladas progressivamente. À medida que você começa a ler a Bíblia de Gênesis e vai terminando no livro de Apocalipse, você vai vendo as doutrinas surgindo, os ensinos bíblicos, as verdades bíblicas surgindo e sendo desenvolvidas. Então, se você pegar somente um livro da Bíblia, por exemplo, o livro de Eclesiastes, para querer entender sobre o que acontece com a alma do ser humano após a morte, você não vai entender, porque ele não vai tratar desse assunto nos seus mínimos detalhes. Então você vai precisar estudar vários outros textos. Porque a dispensação em que esses livros foram escritos
é a dispensação da lei, é a dispensação em que Deus tinha um povo terreno. Vida eterna para eles, no conceito deles, é viver para sempre nessa terra. Não é o mesmo conceito que é ensinado no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento é revelado, é trazido nova revelação em relação a isso pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, pelos apóstolos. Que a vida eterna é algo que vai acontecer após a morte do cristão. E a vida, e o conceito de vida eterna é estar em plena comunhão com Deus, por todo sempre baseado na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, tendo a fé baseada na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então precisa-se entender qual é a dispensação onde você está lendo o texto. Então pelo menos 7 dispensações nos são apresentadas nas Escrituras Sagradas. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que ela corresponde da criação do homem até a sua expulsão do jardim do Éden. Se encontra em Gênesis capítulo 2 e o capítulo 3. Quanto tempo dura essa dispensação? Não sei. Nem ouso dizer. Algumas pessoas, e existem alguns textos da Bíblia que dá traz uma ideia assim, mas particularmente, sinceramente, eu não afirmo, porque biblicamente falando não há base. Quanto tempo durou a dispensação da inocência? Eu não sei. Sei que ela durou da criação do homem até a entrada do pecado no mundo, pela desobediência de Adão e Eva, ali comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a primeira dispensação. Ali Deus deu uma ordem simples, criou o homem moralmente perfeito, o homem não tinha pecado. Deus deu ao homem a liberdade de escolha entre obedecer a sua palavra e não obedecer a sua palavra. Deus deixou a sua palavra clara, ele não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, certamente ele morreria, mas ele devia comer da árvore da vida. Deus tinha plena comunhão com o homem, pela viração do dia, todos os dias Deus vinha até o homem, estar com o homem ali no jardim do Éden. Mas aí entra o inimigo de nossas almas em cena, lança dúvidas no coração de Eva, que levada pelo um desejo, crendo nas mentiras que ele havia falado, e levado por um desejo de ser como Deus, a soberba da vida, ela cai, e o homem deliberadamente. E é interessante isso, que quando a Bíblia vai falar, ela não fala que o pecado entrou pela mulher. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vai dizer que assim como pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É pelo homem. Quem foi o responsável? O homem. Ali que caiu foi o homem. É claro que a mulher também caiu, mas a questão ali, o responsável ali foi o homem. Então essa foi a primeira dispensação. Existem vários pontos ali, vários ensinos, várias instruções que é trazida para nós, para o nosso ensino ali. Não vou entrar, mas estuda. Estuda esses 3 capítulos, Gênesis 1, 2 e 3. Eu creio que haverá lições preciosas ali para a sua vida. Depois nós entramos no período da consciência. O homem peca e ele adquire a consciência do bem e do mal, a ciência do conhecimento do bem e do mal. E agora, conhecendo o bem e do mal, deve eles, ao saber o bem, colocá-lo em prática, e rejeitar o mal. Mas o homem novamente falha. No caso, novamente ele falha, e já começa essa falha a ser apresentada ali no jardim do Éden mesmo, quando Adão e Eva, depois que comem, adquirem conhecimento do bem e do mal, fazem folhas de figueiras para si, para cobrir a sua nudez, mas quando eles ouvem a voz de Deus, eles escondem. Ou seja, eles conheceram o bem, mas que
que era fazer a vontade de Deus, mas que agora eles não podiam mais por causa da natureza pecaminosa que tinham adquirido. E conheceram o mal, que era desobedecer a Deus, mas que agora já tinham desobedecido e não tinham mais poder sobre isso. E há muitas lições ali. E você vê o cume dessa situação na questão de Caim e Abel. Deus revela a sua vontade, como o homem deveria se aproximar dele. Abel entende isso e leva ao Senhor o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, uma vítima inocente, sacrifica ela e ele é aceito. Né? Esse sacrifício apontava para Cristo, para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Deus aceita o sacrifício. Caim, levando do fruto da terra, a terra que havia sido amaldiçoada por Deus por causa do pecado do homem, a terra que o homem haveria de retornar para ela, porque dela ele foi tomado, Então, do fruto da terra, que fala das obras, né, das obras, da justiça própria, da capacidade humana, do esforço humano, da labuta humana, para se aproximar de Deus, baseando em cima do seu esforço, da sua capacidade, da sua batalha, da sua luta, das suas obras. Só que Deus rejeita. Ou seja, nós só podemos aproximar-nos de Deus, e esse é o princípio ensinado ali, baseado naquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Não naquilo que nós achamos que devemos fazer, mas naquilo que Ele deixou revelado, registrado na sua palavra. Foi o que Abel fez, foi o que Caim não fez. Caim queria se aproximar de Deus baseado na sua própria força, no seu próprio esforço, nas suas próprias obras. O resultado, Deus recebeu Abel, Deus rejeitou a Caim. E todos nós sabemos o final dessa história, que Caim mata o seu irmão. Mas é interessante que Deus, antes disso acontecer, vamos ler esse texto para ficar mais fácil para a nossa compreensão. Gênesis capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Gênesis capítulo 4 e o versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Novamente está sendo destacado aqui a responsabilidade humana, né, e que diante agora da consciência, Caim sabia o bem que ele deveria fazer. Que era esse bem? Fazer como seu irmão, se aproximar de Deus através do sacrifício, através do derramamento de sangue que apontava para o derramamento do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Né? Então, esse fazer o bem aqui era nesse sentido, no sentido de se aproximar de Deus da maneira que Deus havia estabelecido, né, mediante uma vítima inocente, sofrendo no lugar do pecador. E se Caim não quisesse fazer aquilo, né, Deus fala: se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Ou seja, haverá aceitação para ti. Se você agir da forma correta, se você fizer aquilo que eu estabeleci, haverá aceitação para ti. Mas se não, a responsabilidade do homem. O pecado jaz à porta. Ou seja, Deus sabia qual era a intenção que estava na mente e no coração de Caim. E Deus fala com ele: para ti será o seu desejo. Ou seja, o pecado trará o seu desejo maligno, traria o seu desejo maligno ao coração de Caim. E já estava fazendo isso na realidade. Porém, Caim deveria dominar o desejo de pecar. Só que Caim não faz isso. Né? E depois a gente sabe o que vai resultar essa situação toda. Né? Caim se afasta da presença do Senhor, foge da presença do Senhor, se casa, tem filhos e tem ali toda uma geração de homens ímpios, de homens
perversos, né, ao passo que depois vem Sete, né, e no caso a descendência piedosa de Sete. Nós não vamos entrar nessa questão dessas duas descendências por enquanto, mas a questão que eu quero destacar aqui é que a violência cresce, né, e Deus decide destruir a humanidade daquele tempo por causa da sua violência, por causa do seu pecado que havia crescido muito. Então esse é o período da consciência, né? Ele vai de Gênesis capítulo 4 até o capítulo 8, até a época do dilúvio. Então, quando você vai estudar o capítulo 4 até o capítulo 8, os textos ali estão dentro dessa dispensação. E é necessário você entender isso. Há princípios e verdades morais ali, que podem ser aplicados nas nossas vidas nos dias de hoje. Mas há coisas, há situações, há circunstâncias ali que são históricas, nos trazem informações, né, nos ajuda, mas não pode de forma alguma ser base para qualquer pensamento, para qualquer doutrina, para qualquer coisa desse gênero. Depois vem o período do governo humano, que é depois que Noé sai, é a terceira dispensação, né, a dispensação do governo humano. Depois que Noé sai só um momentinho. Depois que Noé sai da arca, vem o dilúvio, né? Termina o período da consciência, então entra o período do governo humano. Então, Noé sai da arca, edifica um altar e oferece naquele altar um sacrifício ao Senhor, e ele e seus filhos agora tem que repovoar a terra, começar uma nova etapa na história da humanidade. E é chamado de governo humano pelo fato de Deus falar com Noé. Gênesis capítulo 8, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, mulheres dos seus filhos com ele. Versículo 20, né? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Versículo 21, e o Senhor cheirou suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor haverão, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Capítulo 9, né? Versículo 1, e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: multiplicai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, é uma nova era que está sendo... Não gosto de usar essa expressão, né? Por causa do cunho ocultista que ela tem. Mas uma nova etapa está começando na história da humanidade. E essa nova etapa, né, que chamamos de governo humano, período do governo humano, ou dispensação do governo humano, onde o homem deveria governar sobre o homem dentro da vontade de Deus. Mas aí a gente observa que já
pouco depois disso aqui, há falhas, né? Noé começa com a embriaguez de Noé, que se embriaga e fica nu na sua tenda. E depois, quando seus filhos espalham pela terra, seus descendentes começam a edificar casas e a idolatria começa-se, e o homem, numa atitude de rebeldia, não querendo espalhar-se pela terra, tenta edificar a Torre de Babel, onde Deus tem que intervir e confundir a linguagem humana. Esse é o período do governo humano, onde o homem era para governar dentro da vontade de Deus, mas ele vai governar fora, tenta fazer esse governo independente e fora da vontade de Deus, o que resultou na confusão das línguas, Então, esse período, que é chamado de período de governo humano, é que surgiram as chamadas grandes civilizações, né? O Egito, a Mesopotâmia, né? Que é chamado de o berço da civilização humana, mas também que surgiu as grandes religiosidades, né? Humanas, e também as superstições humanas, como quiromancia, a necromancia e outras coisas mais. Mas ela começa ali com a saída de Noé da arca, e ela vai encerrar ali na Torre de Babel. Então depois você vai encontrar a quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal, ou seja, quando Deus chama a Abraão, né, isso está lá em Gênesis capítulo 12, né, para deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para a terra que ele havia de lhe mostrar, né, que é, no caso, a terra de Canaã. E essa promessa ela é estabelecida também com Isaac e também com Jacó, e depois com os 12 patriarcas. E ali a semente, a descendência de Abraão, né, seria abençoada, seria como a areia da terra e seria como as estrelas do céu. E nessa dispensação a gente vê Deus fazendo alusão ao povo celestial, que é a sua igreja. Israel, o povo terreno, né, como a areia que é na praia do mar, né, e a igreja, o povo celeste, as estrelas do céu. Mas existem muitas lições. A promessa messiânica é dada à família de Abraão. É deixado bem claro que na descendência de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E o Senhor Jesus Cristo, sendo descendente de Abraão, essa salvação que hoje é oferecida ao Senhor Jesus Cristo é oferecida a todas as famílias da terra. Então todas as famílias da terra podem ser abençoadas em Abraão por causa do Senhor Jesus Cristo. Então você observa isso, né? É uma nova dispensação. A dispensação do governo humano encerra ali na questão da Torre de Babel, e começa essa nova dispensação com o chamado de Abraão. E há também as falhas do homem, né? Abraão deveria confiar totalmente, exclusivamente em Deus, mas quando ele chega na Terra Prometida, vem a fome, ele desce para o Egito. Ao descer-se para o Egito, ele fala que Sara é sua irmã. Na realidade, ela era meia-irmã dele. Então, assim, a gente vê os percalços, né? Só que essa mesma mentira é cometida por Isaac. Depois, também, Jacó vem a cometer esse mesmo deslize na sua vida espiritual. Então, em todas as dispensações, você vê o homem falhando na sua responsabilidade em obedecer à verdade da palavra de Deus, a verdade revelada por Deus pela sua palavra. Você vê Jacó mentindo, depois eles mentindo para Jacó, depois os próprios filhos de Jacó mentindo para ele, o que vai culminar na escravidão do povo de Israel no Egito por aproximadamente 430 anos. Então você observa bem que esse é o período, quando você está estudando, e isso vai de Gênesis capítulo 12 até Êxodo
Alguns colocam até Êxodo capítulo 1, outros colocam até Êxodo capítulo 10, mas até o livro de Êxodo, de Gênesis capítulo 12 até o livro de Êxodo, está tratando desse período, o período patriarcal. Há muitas lições, há muitas verdades ilustradas ali, há muitos princípios, né? Princípios no Novo Testamento que o seu germe foram lançados ali, nesse período. São mencionados pela primeira vez ali, né? A chamada regra da primeira menção. Isso é uma outra questão, e que vai se desenvolvendo por todas as escrituras sagradas. Mas só que existem coisas e situações que era naquele tempo, para aquela época. Então a gente tem que saber, cada dispensação a gente tem que saber discernir isso. O que nós podemos tirar para lições para as nossas vidas hoje, o que era para aquele tempo, para aquela época ali. Uma das coisas é quando Abraão, só vou citar isso, né, quando ele ouve dizer que o seu sobrinho é capturado na guerra ali que é feita dos reis de Sodoma com outros reis, né, me parece que é Quedorlaomer, né, Quedorlaomer, o nome do rei ali, de um dos reis que faz guerra contra Sodoma e Gomorra e leva Ló e sua família cativo. Então Abraão vai lutar com eles, e Abraão lança a mão da espada e luta com eles e vence aquela guerra, né? Literalmente Abraão derramou sangue. Não podemos pegar esse texto no sentido literal e aplicar nos nossos dias de hoje, que o crente pode entrar em conflitos. Não é isso que nos é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Antes, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que se alguém nos ferir num lado do rosto, nós devemos dar o outro. Se alguém nos obrigar a caminhar 1 milha, nós devemos ir 2. Se alguém quiser tirar a nossa capa, nós devemos deixar também a túnica. Porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, são períodos diferentes. Existem princípios morais que podem ser aplicados nos dias de hoje, claro que podem. Mas existem muitas questões que era para aquele dia, para aquela época. Não pode ser praticado hoje pelo povo de Deus. Novamente, entra uma outra dispensação, uma dispensação da lei. Perdão só um momentinho que deu uma diferença aqui na câmera. Que é a dispensação da lei. E essa dispensação, ela corresponde da libertação do povo de Israel do Egito até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Até o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, até a sua morte e ressurreição, né, na realidade é um período de transição entre a lei e a graça, né? Então a gente precisa entender isso aqui. E ali é dado o Velho Testamento, os 10 mandamentos para o povo de Israel, a Torá, né, os livros da lei, que se encontra principalmente registrados, né, nos livros de Êxodo até o livro de Deuteronômio, né. Gênesis também é contado nisso, mas as leis, né, os 613 mandamentos que a religião judaica prega e ensina, estão contidos nesses livros, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas aí tem também os livros históricos que relata os altos e baixos do povo de Israel, né? Quando o povo de Israel obedecia e era abençoado por Deus, quando o povo de Israel desobedecia e também era castigado e disciplinado por Deus, o que veio a culminar com seu exílio babilônico. Vêm os profetas, mas estão tudo dentro dessa perspectiva, né? A perspectiva da lei. Aí entra a sexta dispensação, né? A lei é a quinta dispensação. Entra a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, que é o período em que nós estamos vivendo. E pelo que entendemos, é o maior período desses, né? É o período da graça, que já está aproximadamente 2000 anos, né? Ela corresponde da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário até o arrebatamento da igreja.
Quando será o arrebatamento da igreja? Nós não sabemos. Pode ser a qualquer momento, pode ser a qualquer hora. Mas é o período em que Deus está salvando um povo pela sua graça, manifestada na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E esse povo, ele é formado tanto de judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, como de gentios que se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Não há distinção entre judeu e gentio. Não há entre escravo e livre, rico e pobre, homem e mulher, intelectuais e analfabetos, negros e brancos. Todos nós pertencemos a um só povo, remido e lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E é esse povo, que é a igreja de Deus, que será arrebatada nos céus. Deus não vai vir buscar igreja fulana, igreja beltrana, igreja ciclana, não. Deus virá buscar a sua igreja, que é o seu povo redimido, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que faz parte desse povo todo aquele que verdadeiramente nasceu de novo, arrependendo de seus pecados, crendo no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Esse período, os livros que correspondem a eles são os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Cartas Apostólicas. Só que a gente tem que entender um fato. Nos Evangelhos é o período de transição. Então tem coisas ali, princípios ali, que servem para a igreja. Existem coisas que ainda estão relacionadas ao povo de Israel, estão relacionadas à lei. E mais uma vez nós precisamos pedir a Deus discernimento para saber entender o que é para Israel, o que é para a igreja. Atos dos Apóstolos fala do início da igreja. Atos capítulo 2, a conversão de quase 3.000 almas e a igreja sendo estabelecida, sendo formada com a descida do Espírito Santo, batizando a igreja, fazendo ela um só corpo, unindo judeus e gentios em um só corpo. No livro de Atos você vê a dificuldade que judeus que nasceram de novo, que creram no Senhor Jesus Cristo, estava tendo em deixar algumas coisas da lei, do período da lei, pela liberdade que Cristo os havia chamado. Então a gente vê essa dificuldade, porque ainda estava nesse período de transição. Então está chegando, a graça está sendo revelada, está sendo manifestada, eles ainda estão acostumados com a lei, estão tendo dificuldades de deixar esses princípios, essas práticas relacionadas à lei. E a gente precisa ter esse tato aí. E encontramos as doutrinas relacionadas à igreja de Deus, relacionada ao povo de Deus hoje, a sua igreja, que está nas cartas apostólicas. Aquilo que serve para a vida e prática das igrejas de Deus, dos cristãos, dos crentes, estão nas cartas apostólicas. Não é que os outros livros não são a palavra de Deus, não, eles são a palavra de Deus, eles é a palavra de Deus. Devem ser estudados, mas a gente tem que entender onde cada coisa se encaixa. E por isso que fala de dividir bem a palavra da verdade. Quando estamos lendo o texto, nós devemos saber entender isso. O que é para mim? No período da graça. O que era para Israel no período da lei? O que era para o pessoal, para as pessoas que viveram no período patriarcal, no período da inocência. Saber colocar as coisas, cada uma dessas coisas no seu devido lugar, para não confundirmos e querermos e exigirmos práticas do povo de Deus que estava relacionada ao povo de Israel, ao período patriarcal, ao período da consciência e assim por diante. Há só um detalhe que a gente precisa destacar. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, Deus estabelece 70 semanas que viria sobre o povo de Israel. Essas 70 semanas, 69 foram cumpridas. Falta uma semana no calendário divino
para as promessas serem cumpridas em Israel. E essa semana, né, que temos, e pelas Escrituras Sagradas, é o período da tribulação, né, os 7 anos da tribulação, a 70ª semana, né, a semana de número 70, semana de anos, né, no caso, 7 anos, ela ainda vai acontecer. Só que ela só pode acontecer depois que a igreja for tirada. Então, o período da graça, na realidade, é um parêntese no meio de uma dispensação. Interessante isso, né? Na dispensação da lei, então Deus deixou Israel de lado, no seu propósito, né, no seu plano futuro, e agora trata com a sua igreja, que é um povo espiritual, não é um povo físico. Israel é um povo físico, a igreja é um povo espiritual. A igreja é tirada, Deus volta a tratar com Israel novamente. Então, a tribulação, ela não é uma dispensação à parte. Tem muita gente que entende que a tribulação é uma dispensação. Então, vai dividir a Bíblia em 8 dispensações. Mas, na realidade, a tribulação ela não é uma dispensação. Na igreja ser tirada, Deus volta a tratar com a nação de Israel novamente e com as outras nações que rejeitaram o seu Messias. E nessa questão, pelo menos eu posso dizer que essa é a minha compreensão, a tribulação é tão somente o cumprimento das profecias do Velho Testamento em relação aos juízos de Deus que virão sobre Israel, mas também sobre as nações que rejeitaram o seu Messias, né, que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo no período da graça. Israel por ter rejeitado, né, o seu Messias, e as nações porque rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, ou o Evangelho, no período da graça. Terminando, né, bom destacarmos isso aqui, do nascimento, o período da graça é do nascimento de Cristo. Eu entendo que é do nascimento de Cristo. A sua consumação é na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. A graça e verdade vieram pelo Senhor Jesus Cristo. Não é vieram pela morte do Senhor Jesus Cristo, vieram pelo Senhor Jesus Cristo. Então, na minha compreensão, você pode ou não concordar comigo, isso é uma outra questão, mas na minha compreensão, a graça ela já começa a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo é o meio pelo qual essa graça se torna acessível a todos nós, né? Porque Ele realizou a obra da nossa redenção, da nossa salvação ali na cruz do Calvário. Mas ela veio pelo Senhor Jesus Cristo. Ela não veio pela morte dele, mas veio por Ele. E Ele veio ao mundo através do nascimento virginal, quando Ele se fez carne ali no ventre de Maria. Então, preciso deixar isso bem claro, né? A última, e terminando assim o nosso pensamento hoje, né? A última dispensação, a dispensação do milênio. A graça, ela termina no arrebatamento da igreja. Vem a tribulação, que é o cumprimento das profecias do Velho Testamento que estão relacionadas ao período da lei. Aí vem o Senhor Jesus Cristo estabelecer o milênio, né? A segunda vinda de Cristo. A gente tem que deixar bem claro que muita gente faz confusão. Tem gente que fala que nós pregamos que o Senhor Jesus Cristo vai vir 3 vezes. Não. É 2 vezes. A primeira vez já aconteceu, quando Ele veio ao mundo, né? Nasceu como uma criança, viveu entre nós, morreu numa cruz do Calvário no nosso lugar, ressuscitou ao 3º dia e foi levado à destra do Pai. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é quando Ele vier
no Monte das Oliveiras. Ele virá em grande poder e glória. O que é o arrebatamento? O arrebatamento não é a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo nessa terra. O arrebatamento é a vinda do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Ele não vem na terra, ele vem nos ares. Ele vem nos ares. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não está no nosso assunto, mas é bom a gente destacar isso para não deixar alguém com dúvidas. Versículo 15, 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento da igreja não é a vinda do Senhor Jesus Cristo a essa terra, a segunda vinda. O arrebatamento é a vinda do Senhor Jesus Cristo nos ares para buscar a sua igreja. Então, é duas vindas. A primeira, quando ele nasceu. A segunda, quando ele virá para estabelecer, para julgar as nações, Israel e as nações, ali no Vale de Josafá, no Vale das Nações, chamado também nas profecias do Velho Testamento de Vale da Matança. Ele vai julgar as nações. Aqueles que creram no Evangelho do Reino, que será pregado no período, que voltará a ser pregado no período da tribulação, e que não creram, não receberam a marca da besta, não seguiram o anticristo, entrarão vivos fisicamente, no milênio. Então será estabelecido a última dispensação, a sétima dispensação, a dispensação do milênio, que corresponde do julgamento das nações e dos mártires da tribulação. As pessoas que morrerem na tribulação ressuscitarão, no limiar, na entrada do milênio, e esse período durará, da vinda do Senhor Jesus Cristo em grande poder e glória, depois de julgar as nações, claro, até a última revolta de Satanás. É interessante isso, É interessante isso. Esse período está resumido em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 10. Mas existem outras passagens, se você ler Apocalipse 20, 1 a 10 e comparar com outras passagens do Velho Testamento, você vai observar também profecias bíblicas relacionadas a Israel como cabeça das nações, como governando as nações, que vai se cumprir nesse período. Mas você precisa entender isso. Então, há profecias no Velho Testamento que estão relacionadas a esse período. E tem muita gente que pega essas profecias e aplica a nós hoje. A nós hoje na igreja, e não é da igreja. Então, você precisa entender isso. Então, resumindo, 7 dispensações. E quando você vai ler as Escrituras Sagradas e interpretá-las, entendê-las, você precisa ter isso em mente. Em qual dispensação está o texto que eu estou lendo? Na dispensação da inocência, na dispensação da consciência, na dispensação do governo humano, na dispensação patriarcal, na dispensação da lei, na dispensação da graça. E a gente tem que saber entender a diferença entre os períodos de transição, e os evangelhos fazem isso, transmite essa transição entre a lei e a graça, assim como há também o período de transição entre a inocência e a consciência, entre a consciência e o governo humano,
Entre o governo humano e a patriarcal, há também um período de transição ali. Em todas elas há princípios morais que vai servir para o homem e mulher de Deus em todos os tempos, em todas as épocas, mas também há pontos que era para aquele tempo, não é para os dias de hoje. A questão, por exemplo, do casamento, ela é para todas porque ela foi instituída ali na criação. Por isso que o casamento é uma coisa, principalmente no período da graça, a gente vê isso principalmente em 1 Coríntios capítulo 7. Né? O homem não deixa, não se aparte da mulher e nem a mulher do homem. Se porém se apartar, que fique sem casar. Ou que reconcilie com o marido. Não existe. Existem vários filósofos, vários doutores, vários entendedores, mas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, não existe base para alguém divorciar e casar novamente. O casamento é um só. E o que Deus uniu, o Senhor Jesus Cristo é claro em dizer isso, o que Deus uniu, não separa o homem. É um dos princípios morais, a questão do casamento, que você vai ver sendo estabelecido em todas as outras dispensações. Todas as outras dispensações. Na dispensação da lei, no livro do profeta Malaquias, Deus é bem claro em dizer que ele odeia o divórcio. Ele odeia o divórcio. Quando o Senhor Jesus Cristo é questionado em relação a isso, né, quando eles vão falar que Moisés permitiu o divórcio, o Senhor Jesus Cristo fala, é por causa da dureza do coração de vocês. É porque Moisés permitiu o divórcio. Mas o divórcio nunca será a vontade de Deus para o seu povo. A vontade de Deus é o casamento, porque o casamento ilustra a união de Cristo com a igreja. E a união de Cristo com a igreja ela é eterna. Como o casamento ele é uma figura disso, se o casamento ele é quebrado, ele está quebrando essa figura. Não está quebrando a essência, né? Mas está quebrando essa figura. Aquilo que o casamento deveria representar, que é a união do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Aí o cristão, a pessoa que se diz cristão defende, né? que dependendo da situação, da circunstância, ele pode separar e casar de novo, porque ele está quebrando uma figura. Isso é pecado. E a gente sabe o que já aconteceu com os servos de Deus no passado que quebraram figuras. Pecaram contra Deus e foram terrivelmente disciplinados por Deus devido a isso. Mas a questão é, entenda o texto dentro da dispensação em que ele está inserido. Não confunda princípios morais com princípios práticos que muitas das vezes era para ser praticado naquela época e não pode ser praticado hoje. Um exemplo, quando Davi pede para que Deus quebre os dentes dos seus inimigos. O crente não pode fazer isso, uma oração dessas. Apesar que a gente vê nas redes sociais alguns crentes, faltando eles mesmos quebrarem o dente daqueles que divergem dos seus pensamentos políticos ou filosóficos, né? Porque é uma coisa triste. Tem vezes que a gente vai acessar as redes sociais, o que tem de crentes dando mau testemunho com o seu comportamento, com o seu linguajar, com a sua raiva, com a sua ira, para não falar ódio, porque a outra pessoa pensa diferente do pensamento político dele, do pensamento filosófico dele, é de assustar a gente. Mas essa não é o nosso assunto, não é a nossa questão. Entenda o texto. O texto bíblico deve ser entendido dentro da dispensação em que ele está inserido. Se você começar a misturar, vai surgir ideias erradas, pensamentos errados, e um motivo de haver muitas heresias nos nossos dias é por fazerem essa confusão. Um dos exemplos, né, é a ideia de que a igreja é a continuação de Israel. A igreja é o Israel de Deus hoje. Deus não tem nada mais a ver com Israel, porque a igreja substitui Israel. Não. A igreja nunca substituiu e nunca irá substituir Israel. Israel é ainda o povo terreno de Deus, deixado de lado,
O israelita precisa arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo e se tornar membro da Igreja de Cristo. Mas Israel como nação, Deus há planos que Deus estabeleceu para ela, fez promessas para Israel como nação, né, como a nação de Israel, e que ele vai cumprir com as nações de Israel. E a gente tem que entender isso. Os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. A gente tem que deixar isso bem claro. Israel é um povo, a igreja é outro povo, os gentios é outro povo. Mas isso a gente vai falar na próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez por sua companhia, por sua audiência. Já estouramos o tempo. Eu não comecei com a oração, mas eu quero terminar com a oração com você. Vamos orar. Pai, nós mais uma vez te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor com que o Senhor tem nos amado. Te damos graças a Deus pelo teu plano de salvação que foi estabelecido desde os tempos eternos. E pela tua vontade que foi revelada a nós pela sua palavra, que é tão maravilhosa e que deixa essas dispensações que sempre tem a nos ensinar verdades profundas relacionadas à tua vontade para conosco. Te agradecemos a Deus porque mesmo nós falhando, mesmo o homem falhando em todas elas, o Senhor sempre, mediante a tua palavra, mediante o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, representado nas figuras que são reveladas em cada uma dessas dispensações, até a plenitude, né, que nos é trazida pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós temos, ó Pai, de conhecer a realidade, de conhecer a substância, de conhecer a verdade que é o teu Filho, o Senhor Jesus. Aquele que, sendo mais alto do que os céus, se fez o mais humilde dos homens. Aquele que, por amor, em plena obediência a Ti, tomou o nosso lugar naquela cruz do Calvário, pagando ali sozinho o preço da nossa redenção, derramando ali o seu precioso sangue. Senhor, nossa mente é incapaz de compreender a magnitude e a beleza do Senhor e do teu amado Filho. Mas, ó Pai, nós te louvamos, porque mesmo tendo mentes tão limitadas como temos, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de crer no teu Filho, de receber o teu Filho pela fé e de, pelo menos, ó Deus, arranhar a superfície na compreensão da glória do Senhor e do teu amado Filho, através da sua obra redentora ali na cruz do Calvário em nosso lugar pelos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra mais uma vez e por esses princípios que temos estudado na maneira de ler e de meditar na tua palavra. Senhor, ajuda-nos a discernir as coisas no seu devido lugar. Que o teu Santo Espírito sempre ajuda-nos, porque reconhecemos que somos por nós mesmos falhos e fracos, limitados, incapazes de compreendê-lo. Mas o teu Santo Espírito tem nos ajudado, nós reconhecemos isso e rogamos que o Senhor continue nos ajudando, para que conheçamos cada vez mais o Senhor, cada vez mais dediquemos as nossas vidas ao Senhor, procurando fazer a tua vontade. Se há alguém que está nos assistindo que ainda não é salvo, que venha a entender o teu plano de salvação e receber o teu Filho, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas almas. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.